Airises Home Club. Condomínio fechado com segurança integrada 24 horas e lazer incomparável. Lotes a partir de 400 metros quadrados, o maior vetor de crescimento de Campos. Visite nossa loja conceito na Avenida Pelinca, número 401. Ou acesse airiseshomeclub.com. Realização AB+ Urbanismo. Plano Essencial Unimed Campos. Cuidado e assistência médica de qualidade em toda a rede própria a partir de R$ 109,53. Invista em saúde e bem-estar para você, sua equipe e sua família. Essencial é cuidar de você. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 26 de julho de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também em nossas redes, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha agora as imagens deste programa. Daqui a pouco tem podcast também desse Folha no Ar de hoje, e logo mais reprise na Plena TV, sexta-feira, 26 de julho, 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. A cidade amanhece com tempo bom, com céu claro e com temperatura baixa com relação aos dias anteriores. Hoje também está um pouco mais frio. Agora, neste momento, os termômetros medem 17 graus. A máxima é de 32 para hoje. Então, vai vendo aí essa previsão do tempo. Hoje a gente pode chegar a 32 graus durante o dia e à noite 16 graus. Uma distância muito grande de máxima e mínima, que faz a gente sentir aí uma sensação térmica bem acima do normal para esse período do ano, que é o inverno brasileiro, né? Bem atípico, temperaturas bem mais altas do que o normal. E não tem previsão de chuva para hoje. Também deve ser assim no fim de semana. O tempo vai seguir bom, né? Nessa variação também de temperatura máxima e mínima alta, com 30 de máxima, 32 e 16, 17 de mínima. No programa de hoje, com Edmundo Siqueira e Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos o prazer de receber aqui o deputado federal do PT do Rio de Janeiro, Raymond Luiz Ottoni Santa Bárbara, né? Gostei de Santa Bárbara. Bom, Raymond vem para falar com a gente. Ele é historiador, é deputado federal, é historiador, é professor e teólogo franciscano. Vem para falar com a gente aqui nesse programa de hoje sobre vários assuntos. Claro, o papel das religiões na política do Estado laico, muito importante a gente analisar isso também
na vista no olhar de um especialista, né, um teólogo, a análise do governo Lula, também o Lula 3, e as rusgas com a Venezuela de Maduro, que falou que se perder a eleição vai ter um banho de sangue, pode ter um banho de sangue na Venezuela. E o desenrolar disso tudo, naturalmente também teve aqui a resposta do governo Lula sobre essa questão, aí voltou a criticar o próprio Brasil novamente, falando que as eleições aqui não são auditadas, as urnas não são auditadas, e aí o governo deixou baixo, o governo brasileiro. Eleição na Venezuela domingo. E falou que quem ficou preocupado com um banho de sangue, que tome um chá de camomila. Mas as pesquisas que eu tive acesso lá, o xará do Edmundo Gonzalez, da oposição, tem algumas delas, ele aparece com mais de 50%. E o Maduro chega a 20% nas intenções de votos. Eu não sei como é que vai ser. Tem um caminhão de perguntas sobre isso. Dá um programa na Venezuela, né? Como é que fica? Ele vai aceitar? Vai passar bem esse governo? E o Exército vai se posicionar de alguma forma, que já declarou apoio a ele? Uma eleição aí que pode tirar o chavismo do governo depois de mais de 20 anos, mais de 25 anos lá no comando da Venezuela, depois de Hugo Chávez. Bom, para fechar aqui no programa de hoje, mais tarde, vamos falar ainda com o deputado Raymond sobre a saída de Carla. Aí é do nosso quintal, né? Ou como diz Aloysio, parafraseando lá o Capi, é do nosso canavial. A saída de Carla, né, da corrida eleitoral, a candidatura de Jefferson e o PT nas eleições de Campos. Deputado, rapidamente aqui nas manchetes e já vamos começar a nossa conversa. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você pode acessar lá todas as suas atividades, né? Tanto exames, marcação também de atendimento, tem várias opções para você logo baixar esse aplicativo hoje mesmo e começar a usar. Vai na sua lojinha de app e dá um busca lá por Laboratório Plínio Bacelar. E com o apoio de Radimed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, Águas do Paraíba, diz que odor e gosto forte na água foram causados por algas. Segundo a concessionária, o motivo seria a seca e a baixa vazão do rio nos últimos dias. Moradores de Campos reclamaram do cheiro e também do gosto ruim da água. Bandidos roubam R$100 mil em joias de residência no Parque São Caetano. Foram levados anéis de ouro, um par de brincos de diamante e um relógio. Goiabada Cascão, feita em Campos, é eleita a melhor do Brasil. A marca Tia Sônia, da localidade de Água Fria, foi a campeã do concurso. Homem é preso por estupro de vulnerável e violência doméstica. Contra ele, havia 3 mandados de prisão. Integrantes do MST fazem manifestação na BR-101 em Campos. Membro do Motoclube de Campos morre após cair em ribanceira. Jackson Martins Gomes estava indo para um festival de moto em Brasília e acabou se acidentando. Ele estava de moto e não resistiu, veio a falecer. Nossas condolências aí ao Jackson, né, todos os seus amigos e familiares. Corpo é encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul, em São Fidélis. Com o apoio de 13 partidos, União vai confirmar Carla Capucci a reeleição. A convenção vai acontecer na Praça Santo Antônio hoje. Futebol feminino, o Brasil vence a Nigéria por 1-0 nas Olimpíadas. Heliporto do Farol inaugura nova sessão contra incêndio. E para fechar aqui, arqueiro brasileiro estreia em Paris e garante vaga nas duplas mistas. CAD único tem agendamento para atualização aberto hoje,
sexta-feira, agora a partir das 8 horas da manhã. 7 horas e 14 minutos em Campos. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o Raymond, deputado federal do PT do Rio de Janeiro, historiador, professor e teólogo franciscano. Deputado, bom dia, obrigado pela presença do senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia, Edmundo, bom dia, Beto, bom dia, pessoal de Campos. Quero iniciar agradecendo muito a receptividade, o acolhimento que tive aqui na cidade, na região. Fui aqui convidado pela companheira Odisseia, pelo companheiro Jefferson, que me trouxeram a Campos, e eu estou assim, muito satisfeito. Quero cumprimentar todo mundo e iniciar aqui com a minha saudação franciscana de paz e bem, dizer que a gente está aqui à disposição para esse bate-papo, agradecer a Folha FM 98.3, essa rádio que tem o alcance importante, aqui na região e que faz comunicação de verdade. Aliás, por falar de comunicação de verdade, ontem estive em São João da Barra, estive lá num programa com 2 jovens jornalistas, também muito capazes, muito competentes, que eu quero cumprimentá-los. Bom Jesus de Itabapuana, aliás. Estive lá com o Maicon e com a Silvana, aliás, mandar um abraço para eles. Então, agradecer o acolhimento e a recepção que tenho tido aqui e vamos conversar. A política é a arte de a gente ajudar a organizar a nossa sociedade e melhorar a vida do povo. Para isso nós estamos aqui. Silvana Venâncio é integrante aqui também do nosso grupo de WhatsApp deste programa, do Blog Opiniões. Ela, aliás, é uma das mais ativas que a gente tem, né? Difícil a gente colocar uma pauta lá e ela não participar. Está na veia essa coisa de jornalismo com ela, e pela amizade do Aloysio a gente também acabou ganhando ela como amiga. E trouxeram uma demanda do jornalismo para mim, que aliás a gente já está discutindo lá, não sei como é que vocês estão também acompanhando isso, tramita lá no Congresso Nacional a chamada PEC do diploma, que é a questão do jornalismo. Trouxeram essa demanda, que é uma demanda que em alguns setores ela é polêmica, em outros setores ela deseja avançar. Então, que precisa do diploma para ser jornalista. Exatamente, e depois é aquilo. Eu acho interessante discutir sobre isso também. Bom, deixa eu trazer o bom dia do Edmundo, e aí na sequência o Aloysio, para a gente abrir essa pauta. Raymond foi vereador no Rio por 4 mandatos, né, cara? 4 mandatos. 4 mandatos de vereador no Rio de Janeiro. Foi candidato a deputado estadual também, mas não ganhou as eleições. Foi a minha primeira tentativa, viu, Cláudio? Em 2006. O ingresso na vida pública foi mais cedo, né? Em 2008 eu fui eleito a primeira vez como vereador. 8, 12, 16 e 20. E 22 eleito deputado federal. Mas eu estive no Rio de Janeiro desde 89, eu estive à frente de uma comunidade religiosa, que é a paróquia de São Sebastião, que é a igreja... Você chegou a ser sacerdote? Sim, sou sacerdote egresso, Deixei o ministério em 2002, mas eu estive na vida religiosa por mais de 20 anos. E na vida religiosa franciscana, capuchinha, E eu presidi lá os trabalhos da paróquia de São Sebastião, que fica na Tijuca, que é uma igreja histórica no Rio de Janeiro, que traz as relíquias da cidade. Ali estão os restos mortais de Estácio de Sá, fundador da cidade. Está também a pedra fundamental da cidade do Rio de Janeiro, e está também uma pequena imagem de 60 centímetros de São Sebastião, padroeiro da cidade, que conta a história da cidade, que foi trazida por Estácio, lá em 1565. Então, é um relicário da cidade, uma igreja, aliás, belíssima. Eu tive o prazer, a honra, como mineiro que sou, vim para o Rio de Janeiro, muitíssimo bem acolhido lá no Rio. Tive a honra de ser o guardião dessas relíquias da cidade. Legal. Que me traz muito orgulho. Muito bom, muito bom. Bom, deixa eu trazer o bom dia do Edmundo Siqueira. Bom dia, Edmundo, bem-vindo, sempre bom contar com você nessa bancada. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Aloysio, bom dia nosso convidado, deputado Raymond. Vamos falar um pouquinho aí sobre política, que eu acho que, como o deputado falou no início, é a forma da gente organizar a sociedade. Vivemos regidos por um contrato social, desde já algum tempo. A democracia exige justamente isso, a gente ouvir todos os lados, e a Folha aqui tem feito isso aqui na região com muita qualidade, que é ouvir o contraditório, ouvir todos os lados da história. Como diz o Luísio, a história sempre tem no mínimo 2 lados, Pode ter mais, mas pode ter no mínimo 2, deve ter no mínimo 2, ouvir o contraditório é essencial para a democracia e para o jornalismo. Então, bom dia a todos, e bom dia quem nos ouve, quem nos acompanha.
nas diversas plataformas aí da Folha FM. Muito bem, Edmundo. Deixa eu trazer o bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa e abrir essa pauta. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Sempre bom contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, deputado. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Bom dia, Edmundo, Odisseia, Pedro, aqui, que estão aqui nos bastidores. Odisseia que costurou essa entrevista. Bom dia, sobretudo você, né? Ouvinte pelo streaming que nos acompanha aí em YouTube, em Facebook e Instagram, telespectador pelas redes sociais. Esse primeiro bloco a gente deixou para falar da coisa mais... Eu sou um teólogo, né? Estava falando agora antes tanto quanto respondeu a Cláudia, quanto um pouco antes, tem uma vida religiosa, inclusive como sacerdote. E o que se discute muito hoje no mundo, né, sobretudo porque na civilização islâmica a teocracia é uma coisa que vem de muito tempo, né? O Islã foi a luz do mundo na Idade Média, mas não teve iluminismo. O iluminismo é um processo ocidental. Muito embora influenciado desde o renascentismo pelos árabes, pelo comércio ali do Mediterrâneo e tal. Mas enfim, nós aqui, Ocidente, a gente, desde o século XVIII, a gente veio separando, a custa de revoluções, inclusive sangrentas, como foi a Revolução Francesa, mas separamos o Estado da religião. Né? Revolução Francesa, Revolução Americana, enfim. E hoje o que a gente tem nesse início do século XXI parece ser um retorno não vou dizer teocracia, porque de fato a gente não tem isso ainda, mas é com um desejo de se voltar a uma teocracia, um desejo de uma leitura fundamentalista da Bíblia, muito calcado inclusive mais no Velho Testamento do que no Novo, e colocar isso como Código Civil, Código Penal brasileiro. Estamos aí, só para citar um exemplo presente, uma menina de 12 anos estuprada em Goiás, que teve negado o direito constitucional de fazer aborto por 3 juízas de Goiás, até que a presidente do tribunal não vai fazer, porque é lei. E o CNJ mandou abrir investigação, Conselho Nacional de Justiça, sobre como que não permitiram que isso fosse feito. Lógico, tudo tem que ser esclarecido, né? Mas parece ser um caso de um preceito religioso, moral, se impondo sobre um direito constitucional para um menino estuprado de 12 anos. Como é que o senhor vê isso, deputado? Bom dia. Muito bom dia, Aloysio. Eu quero agradecer seu comentário aí. Aliás, você fez passou aí pela história para trazer para nós um fato concreto, né, acontecido em Goiás. Mas eu acho que tem um pressuposto que nós não podemos nunca esquecer, de que há uma confusão na cabeça de muita gente entre 2 termos que eles são muito distintos, que é o termo da laicidade e o termo do ateísmo. Né? Nós somos um país, o Brasil é um país profundamente crente. Nesse país crente, crente no sentido de um país de pessoas que professam diversas religiões. Aliás, a diversidade é uma característica do Brasil, não só na dimensão religiosa, mas em muitos aspectos. Podemos pensar no aspecto cultural, por exemplo. Somos de uma diversidade tremenda, muito grande, e isso é muito rico. Mas as pessoas acabam fazendo uma confusão entre laicidade e ateísmo. Né? Nós entendemos o Estado laico, ou melhor, os constituintes entenderam o Estado laico, o Estado brasileiro entendeu-se laico no sentido de compreender que nenhuma religião deve ser privilegiada e nenhuma religião ou nenhum movimento religioso deve ser perseguido. O Estado ele não está aqui para garantir que a religião exista e nem para garantir que a religião seja destratada. Então as pessoas têm liberdade para se colocar. E nessa perspectiva da laicidade, a dimensão do respeito é uma dimensão que se dá com as pessoas que creem e também com o direito das pessoas de não crerem, de não manifestarem nenhuma posição religiosa. Nesse sentido, acho que definir fazer essa distinção da laicidade e do ateísmo, acho que é fundamental nesse momento.
Por falar em fundamental, que é uma palavra muito boa, né? Aquilo que é fundamental, aquilo que é fundamento, aquilo que é origem, aquilo que é alicerce, a gente tem uma distorção dessa expressão quando nós falamos do fundamentalismo. E aí compreender também que o fundamentalismo, que ele é mais do que o conservadorismo, o fundamentalismo, ele, quando ele é na religião, ele é muito perverso. E quando ele é na política, ele é muito perverso. E quando se junta o fundamentalismo religioso com o fundamentalismo político, que é o que a gente infelizmente tem vivido em muitos espaços, seja no Brasil ou fora do Brasil, a gente tem uma perversidade tremenda. Porque você nega tudo, você cega, você coloca uma viseira, você coloca um encaminhamento, coloca um foco à sua frente, e tudo que tiver pela frente você passa por cima. Né? O Edmundo lembrava aqui que a história tem no mínimo 2 lados, né? A gente tem lados distintos, e que bom que isso acontece, mas quando se pensa no fundamentalismo, seja no fundamentalismo religioso ou no fundamentalismo político, o que a gente tem é a tentativa de se ter um único lado, a tentativa de eliminar tudo aquilo que é diferente, eliminar tudo aquilo que é diverso, eliminar tudo aquilo que pensa do lado de lá. Então, o meu lado é o lado que deve ser salvo. Então, eu acho que um pouco é esta percepção. Quando você traz a questão da menina, né, o Brasil ele tem três casos, né, em que o aborto é permitido. Né, e 2 deles são por leis e 1 por súmula do STF. Que é, nesse caso de Goiás, né, era inadmissível que a justiça negasse isso. A princípio, né, se a gente compreende esse tema como um tema de saúde pública, e nós precisamos compreender isso, eu sou um sacerdote egresso, né, eu sou um cristão católico, né, professo a minha fé. Não deixei em momento nenhum a minha fé de lado pelo fato de eu ter deixado o sacerdócio. Mas quando eu entro na dimensão política, na dimensão social, na percepção da minha sociedade, a compreensão que eu devo ter é de que quando a gente trata de saúde pública, a gente tem que olhar o indivíduo, a pessoa, e no caso de uma menina, né, uma menina de, se não me engano, 12 anos, que na verdade tinha risco de vida, né, estupro, quer dizer, ela por si só tinha todas as decisões, sejam legais ou por súmula, com o direito que estava não sendo a ela assegurado. Mas eu concordo, sabe, Aloysio, que esta é uma preocupação que a gente tem que ter, e um debate que a gente tem que ter, uma discussão que a gente tem na sociedade inteira, e aqui a rádio de vocês, a Folha, através das plataformas, através do rádio, quando chega às pessoas, ela tem essa função de a gente tentar dirimir, de a gente tentar entender, não tentar convencer, mas de colocar elementos para que as pessoas pensem, para que as pessoas reflitam, para que as pessoas entendam que quando nós caminhamos para uma sociedade que desrespeita aqueles que são direitos assegurados, ou pela legislação, ou pela condição natural de seres humanos que somos, nós perdemos, e não só perde a pessoa que está tendo seus direitos retirados, mas perde a sociedade num todo. Acho que o fundamentalismo religioso, ele se alia nesse momento da nossa quadra histórica, não só no Brasil, mas no mundo, a um movimento de fundamentalismo político, e, portanto, é de uma perversidade que a gente tem que combater o tempo todo. O fundamentalismo na política não é nenhuma novidade, né? A novidade parece ser no Ocidente, realmente ele tá voltando. O Beto tinha razão. Laicismo não tem nada a ver com ateísmo, são duas coisas completamente diferentes, né? E as pessoas também tendem a confundir essas duas características, né? Você pode ser uma profunda crença em Deus e querer o Estado laico, né? São coisas que coabitam. Aliás, me desculpe, eu acho que, de fato, quem profundamente tem uma fé entende e respeita a laicidade do Estado. Porque é pressuposto de um segmento religioso você entender que você não é a única cereja do bolo. Esse bolo tem muitas cerejas, né? Isso é outra discussão. Eu sou o caminho, a verdade e a fé, ninguém chegará ao Pai se não for por mim. É uma discussão. Mas, enfim, o que a gente vive hoje no Brasil assim, não é nada assim escondido,
São coisas manifestas em púlpitos e manifestas em comícios eleitorais. Né? A questão que a gente tem, como o senhor disse, várias cerejas do bolo. Essas várias cerejas têm várias visões sobre religião e mundo. Né? Eu sou, por exemplo, professo a teologia da libertação, que foi sufocada ali pelo Papa João Paulo II numa época em que ele era um polonês querendo derrubar o bloco soviético. E o fez, e o contribuiu para isso. Claro. Temos também a teologia da prosperidade, que grandes estudiosos se detiveram sobre isso. Né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é uma obra fundamental para entender isso, como os países que foram fazendo as reformas protestantes, eles não, por coincidência, eles passaram a alçar uma posição na geopolítica que eles não tinham antes. Né? Inglaterra, Holanda, Alemanha, né? Eles passaram a... Antes eram as potências católicas, Portugal, Espanha. Eles saíram do catolicismo, Inglaterra, né? E passaram a dominar o mundo. Né? Então, isso foi muito estudado já pela sociologia. E agora nós temos também um fenômeno do século XX, uma outra teologia, que é a teologia do domínio. Né? Nasce ali no sul dos Estados Unidos, né? Com as igrejas, algumas igrejas não pode nunca cometer o pecado de colocar todos no mesmo... Generalizar, né? Mas que fala claramente que os eleitores, através do voto, de pressão dos seus representantes, têm que voltar à lei mosaica. Não é nem o Novo Testamento, a lei mosaica. Não há sombra de dúvida que a lei mosaica foi um grande avanço há 3.000 anos atrás, mas não dá para pensar em voltar a ferro e fogo à lei mosaica. Né? Enfim... Que ela é ressignificada no Novo Testamento, e todas as pessoas que a entendem sabem também da trajetória que ela percorreu para chegar no processo do amai os vossos inimigos. Né? E que, na verdade, o grande amor aos inimigos é impedir que os inimigos, quando são opressores, de que eles cometam a opressão. Tanto que Jesus diz, ama o inimigo, e diz assim, olha, dê a outra face, mas quando chega no templo, ele chicoteia. Então, é preciso de compreender nesse contexto como é que a gente não faz leitura, volto a dizer, fundamentalista, ou uma leitura ao pé da letra, ou uma leitura descontextualizada, né, de todo o texto bíblico. O Novo Testamento não vem negar o Antigo, ele vem aperfeiçoá-lo. Né? Então, a lei de Talião, do dente por dente, olho por olho, essa lei está superada pela lei do amor. Né? Não há nenhuma possibilidade no espectro cristão, nenhuma, e aí eu posso generalizar, nenhuma possibilidade de salvação a não ser pelo amor. É o único sentimento. E aí é claro que também tem muitos lados, né? A gente não está aqui dizendo que o amor é a única concepção que eu tenho. Né, mas o amor pressupõe respeito, pressupõe a garantia da dignidade alheia, da dignidade do outro, né, do respeito à diversidade. Né? Só para concluir, porque o assunto é muito complexo, tem muitos lados, como disse o Edmundo. A teologia do domínio, ela foi exportada dos Estados Unidos para cá, e ela é professada hoje abertamente em púlpitos religiosos, de algumas correntes neopentecostais, como o senhor disse, a gente não pode nunca generalizar, né? E foi manifesto num comício pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que falou sem... não houve filtro, ela não fez nenhuma metáfora, ela falou diretamente. Claro. Que está na hora, sim, de... aquela ideia que vem do Velho Testamento do judeu, povo escolhido, que sou eu, tem que tomar conta e impor a nossa crença ao Estado. Como é que o senhor vê isso enquanto teólogo e enquanto político? Eu vou te contar uma história para comentar esse caso que você traz aqui, que eu acho que é importantíssimo a gente entender. Eu li recentemente um livro de teologia africana, chamado Ogundana, o Alabê de Jerusalém. Não sei se vocês o conhecem. É um livro que nenhum dos que estão aqui nessa sala ou que estão nos ouvindo deveria deixar de ler. É belíssimo. Ogundana é um africano médico que sai de África e que vai a Roma na época de Jesus, portanto no marco do cristianismo.
E Jesus então andava por Jerusalém, e Ogundana, esse médico africano, ele se apaixona por uma judia e ele se casa com ela. E ele sai de Roma, vai junto com a comitiva de Roma para Jerusalém, e lá ele encontra essa judia, casa-se com ela. Imagina uma judia casar com um africano, né, no ano do Marco Zero do cristianismo, quando Jesus andava ali pela Palestina, andava por Jerusalém. E ele contando a história, é um relato belíssimo, né? Ele diz assim: eu estava na planície quando ele dizia, felizes os pobres em espírito. Eu estava na planície, diz Ogundana. Eu estava com a minha mulher ali ao lado, Judite, né, o amor da minha vida, e aí Jesus terminou de falar e ele abriu-se aquele corredor, e ele não veio pelo corredor, ele veio cumprimentando as pessoas, depois que ele terminou de falar, e quando chegou perto de mim, eu, um africano, com as minhas guias, né, dos meus orixás, eu abaixei a cabeça, e ele chegou perto de mim, levantou minha cabeça e abraçou Judite, me abraçou. Ao sentir as minhas contas, ele virou para mim e me disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, ou nós entendemos isso, né, ou então nós diminuímos aquela que é a essência de Deus. Né, porque que dimensão divina que há onde eu tenho que impor um pensamento? Que dimensão divina é essa que eu tenho que subir num caminhão, numa praça pública e dizer, olha, está na hora de a gente deixar de falar das entrelinhas, vamos falar diretamente. A única possibilidade que a gente tem é de... E aí você está dizendo que a questão da teocracia está distante, mas, e você ressalvou aí, né, não é o caso, mas é um caminho para que isso aconteça. Então, ou nós entendemos Ogundana e Jesus de Nazaré, ou nós entendemos essas duas dimensões, e aí ao entender essas duas dimensões, a gente vai combater pelo diálogo, pela nossa postura, por exemplo, os ataques aos templos e aos terreiros de Candomblé e de Umbanda. Nós vamos combater o ataque às religiões que são atacadas aí por fanatismos e extremismos e fundamentalismos religiosos. Nós vamos compreender como é que os mártires que derramaram os seus sangues, cristãos ou não, aqui no Brasil podíamos citar vários. Podíamos citar Chico Mendes, podíamos citar Irmã Dorothy, podemos citar a doutora Zilda Arnes, que morre no Haiti, lá num terremoto. Podemos citar Padre Josimo, Margarida Maria Alves, podemos citar tanta gente, podemos citar Marielle Franco. Eu estou saindo do espectro religioso, martírio enquanto perspectiva de uma vida defendida por conta de defender um lado e respeitar os outros lados e não ser respeitado pelos outros. Então, eu acho que, sabe, Aloysio, para elucidar um pouco essa discussão que você traz aí da fala da Michele Bolsonaro, eu acho que o exemplo do Ogundana, o Alabê de Jerusalém, que é escrito por um companheiro querido, amigo, Aloysio, seu xará, né? E ele é lá de São Gonçalo, um negro, né, estudioso, maravilhoso, que escreveu esse livro, Ogundana, o Alabê de Jerusalém. Mas isso é ficção, né? Na verdade, é fruto de uma pesquisa teológica profunda feita pelo autor, né? E transformado em peça e tal. Mas a ficção também imita a realidade, né? A ficção também, ela traz dados da realidade. Imagina, ele pega um texto bíblico, ele conta a história de um momento auge do cristianismo, que é o Sermão na Montanha, onde Jesus diz assim, a essência para contrapor a história da lei de Italião, que a gente falava há pouco, né, do judaísmo que cortava a cabeça, né? Lá vem Judite tão bela, e a própria Judite, esposa do Ogundana, né? No Antigo Testamento tem um cântico, né? Lá vem Judite tão bela, coragem revela, matando o opressor, e traz sua cabeça cortada, canta emocionada ao Deus libertador. Olha, essa é a lógica do Antigo Testamento. A lógica do Novo Testamento é outra. Então não cabe a mim, por mais que eu tenha uma dimensão de fé muito aguerrida, não cabe a mim impor a você, irmão, que você venha para o meu lado. Né? No seu lado eu me ofereço para ser teu irmão.
né? No lado do outro eu me ofereço para ser irmão dele. Então eu, como cristão católico, não tenho problema nenhum de ser amigo da tia Rosa, que é uma mulher do Candomblé que tem um terreiro em Nova Iguaçu. Eu, como cristão católico, não tenho problema nenhum de visitar daqui a pouquinho o Dom Roberto, que é o bispo de Campos, que é meu amigo e que eu considero uma liderança muito importante na região de vocês e no Brasil. E depois da reunião com o Dom Roberto, eu ir, por exemplo, conversar com o Dom Eduardo, bispo anglicano em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Não há crime em se fazer esse caminho. Agora, dialoga bem quem está convicto do chão que pisa e que o chão do outro não vai modificar no sentido de me trazer instabilidade ou me desestabilizar. Né? A consciência da fé que cada um de nós tem, ela nos permite dialogar com o outro. Né? E o outro não é ameaça para mim, o outro usar complemento é ruim, né? Porque, né, dá a impressão que o outro é incompleto. Mas o outro é algo que chega para somar, para me ajudar a ser melhor e a entender melhor a dinâmica religiosa. Deputado, a gente está no Brasil, né, um país que foi colonizado por Portugal, um império católico. Tivemos aí o senhor está falando na questão, né, da questão do amor, claro que é a essência do que o cristianismo ensina, né? Jesus Cristo ensinou na sua vinda à Terra aqui, enfim, que a doutrina ensina, mas foi um domínio, né? A gente teve uma relação aqui de domínio de Portugal, enfim. Isso tudo, a história é mais complexa, como a gente está falando aqui, exige outras questões que não cabe num programa só, deve fazer um outro programa só para isso, mas o fato é que isso veio se perpetuando no tempo. O catolicismo no Brasil veio forte, mas isso em algum momento, como a Luísa trouxe ali, teve essa diferenciação, esse Estado laico e tudo isso que a gente entende como necessário, né? E essa convivência harmônica entre as diversas religiões que temos, né? Inclusive de origem africana, que deve conviver, né? Nós tivemos também essa origem, né, no nosso país. Então é salutar que isso conviva de forma harmônica, né? E a Luísa trouxe as teologias também, eu pensei em trazê-las, a teologia do pertencimento, da libertação e do domínio, né? Que o senhor tem essa base das comunidades eclesiásticas de base, que é a origem do PT também, né? Católica, que é esse trabalho de tentar entender a pessoa de vulnerabilidade social para entender aquela realidade e tentar transformá-la, né? Essa seria a base, basicamente, né, sem ser redundante, querer ser redundante, mas essa é a questão do PT em sua origem, né? Tanto sindical quanto essa origem da Igreja Católica. Mas em algum momento também, isso é criticado do PT, que isso veio se rompendo. A questão de identitarismo, a questão de tantas outras questões que o PT e a esquerda brasileira vem também importando dos Estados Unidos, vem tentando colocar como a agenda do dia, né? Que é a questão de identidade, a questão de gênero, a questão enfim, de tantas as questões do identitarismo. A crítica é essa. O PT se afastou da sua essência de tentar entender a classe trabalhadora, a classe vulnerável, e foi para um lado de esquerda, vamos dizer assim, uma esquerda. A gente aqui já nomeou ela de cirandeira, de esquerda. Aquela esquerda, eu já também escrevi isso, chamei de esquerda Leblon, que é aquela esquerda que está ali tomando vinho e falando que a desigualdade é muito. Né, vinho num apartamento de R$1 milhão e dizendo que a desigualdade é uma coisa muito perversa. Então, assim, é uma coisa que a gente deve entender também para poder entender o nosso sistema político. A pergunta é, você concorda com essa visão, que o PT se afastou realmente disso e caminha para uma esquerda Leblon? Ou você acha que não, que o PT, né, continuou com a sua essência trabalhista, essência de vulnerabilidade social, de trabalhar esse público, né? E, enfim, como o senhor vê isso aí, essa crítica, né? Pois é, você trouxe alguns elementos e o Edmundo, elementos bastante ampliados, né? Você começou falando da colonização portuguesa, que é uma marca, né?
E é muito interessante perceber que quando o Projeto Brasil ele é escrito em Portugal, né, tem um Projeto Brasil que ele é desenhado, né, uma arquitetura, um mapa. Né? Esse Projeto Brasil é um projeto que deu muito certo, é muito exitoso. O que se pensou para o Brasil é o que nós temos hoje. Se pensou no Brasil de desigualdade, se pensou no Brasil de concentração de riqueza na mão de alguns, se pensou no Brasil em que as classes tinham que ser distintas e, portanto, a questão da escravidão ou da escravização de homens livres no Brasil, que eram os indígenas, e depois a escravização dos africanos livres em África, trazidos para cá. Esse projeto deu muito certo, tanto deu muito certo que ainda hoje nós convivemos com racismo, ainda hoje nós convivemos com machismo, ainda hoje nós convivemos com uma desigualdade gritante. Esse projeto deu certo. E é contra esse projeto que a gente luta. Então, o PT nasce para lutar contra esse projeto. Nesse sentido, é difícil até dizer, porque nas ondas do rádio, né, a complicação é que às vezes pega-se uma palavra e, poxa, o deputado agora está dizendo que está lutando contra o Brasil. O cara que anda uma bandeira nas costas lá no Congresso Nacional e que diz, eu sou patriota e tal, e o deputado Raimundo não tem nada de patriotismo, ele está lutando contra o Brasil. Não, eu estou lutando por um outro Brasil possível. Um Brasil onde as desigualdades sejam diminuídas. Um Brasil onde a homofobia não seja praticada. Um Brasil onde a diversidade seja respeitada. Um Brasil onde a fome seja combatida. Um Brasil onde mulheres e homens tenham os mesmos direitos. Um Brasil onde a cada 8 minutos uma mulher não precisa ser assassinada. Um Brasil onde a minha sobrinha Ellen, que tomou 6 tiros do namorado em Belo Horizonte, não precisa mais tomar 6 tiros no corpo. Esse é o Brasil que a gente sonha. Então nós queremos desconstruir um Brasil para construir outro. Aí você traz a questão da construção do PT. O PT de fato nasce disso, né? O PT ele nasce no final da ditadura civil-militar empresarial. Ele nasce ali em 77, ele começa a ser pensado com o movimento sindical, as greves do ABC paulista, e com uma intromissão, né, desse movimento dentro das comunidades eclesiais de base, que era, na verdade, uma tentativa de buscar proteção. Porque se eu entro dentro da igreja, os militares talvez pensassem 2 ou 3 vezes de entrar dentro da sacristia da igreja para... Então, o PT nasceu na sacristia. Nasceu na sacristia e se deixou envolver pelo assunto da sacristia, mas ele estava ali também quase como uma tentativa de entrar num casulo, no momento em que a violência se abatia sobre os corpos de homens e mulheres que defendiam as liberdades contra a ditadura militar. E aí nasce nas comunidades eclesiais de base, que é o espaço onde as pessoas discutem, onde o padre, o bispo, o agente de pastoral, o catequista e o catequizando, eles todos têm palavra. Então essa ali nasce, naquele momento, né, que é fruto da teologia da libertação, nasce uma igreja que a gente chama de igreja ministerial, né, e o PT nasce ali dentro, né, na tentativa de ser um mistério. E aí o PT, como toda instituição, porque você tem, toda instituição é assim, né, gente? Não queiramos distinguir algumas. Todas elas têm um potencial de crescimento, depois ela tem uma acomodação, e aí ou ela se ressignifica ou então ela morre. E o PT passa por esse processo de distanciamento, sim, né? Como é que eu não concordo com isso? Claro que passa. Mas também o PT que eu conheço, ele pode até tomar um vinho no Leblon, mas ele toma também um vinho em Campos. Ele toma também um vinho na favela do Acari. Ele também toma um vinho na favela do Alemão. Ele também sobe o Morro do Turano. Ele também está no Morro dos Macacos. Ele também está na Baixada Fluminense. Ele também está discutindo com as mulheres e com o povo mais empobrecido. Ele também compreende o processo de identitarismo que a gente precisa de compreender, que é um fenômeno político internacional, mundial. Né? Então o PT, eu acho, né, e se eu não achasse isso, eu não podia estar no PT. Eu acho que nós passamos por um processo de crescimento, tivemos esse distanciamento que você fala, e ainda temos, mas estamos nos ressignificando. O presidente Lula, essa semana, no G20, ele disse uma frase, que é uma frase que a gente tem que se debruçar sobre ela. Ele disse assim: a fome é um projeto político. Olha, a fome é um projeto político. E é um projeto político, Cláudio, imagine
O Brasil, com a produção de alimento e de proteína animal, você herdar do governo passado 33 milhões de pessoas passando fome. No mundo, hoje, metade da população mundial, cerca de 4 bilhões de seres humanos, vivem com insegurança alimentar. Dá para entender isso? E aí as pessoas, não tem comida, vamos fazer controle demográfico, vamos fazer castração química. Esses projetos ainda estão na pauta do fundamentalismo religioso. Não é uma vez ou outra que tem um deputado que sobe à tribuna e diz, eu sou a favor da castração química. Toda semana os caras vão para a tribuna para falar sobre isso. Porque a concepção é a concepção da manutenção do Brasil pensado em 1500, lá em Portugal, e que foi implementado no país. E aí a gente então tá um pouco... Mas eu acho, sabe, Edmundo, que a sua observação sobre os rumos do PT, ela é coerente. Eu só acho, e eu não poderia achar diferente, senão eu teria que deixar o partido, só acho que a gente está se ressignificando. E eu tô nesse processo de ressignificação. E por isso que eu estou aqui com a Odisseia, né, nossa companheira aqui de campus, professora, minha amiga, estou aqui com o professor Jefferson, estou rodando aqui a região, conversando com as pessoas, e aliás, aproveitar vocês aqui do Beto, Cláudia, Edmundo, Aloysio, agradecer a vocês e no nome de vocês, agradecer o povo da região que tem me acolhido muito bem. Estou muito, muito satisfeito. Ontem eu ganhei queijo. Mineiro ganhar queijo é bom demais, né? Diz que mineiro, se rolar um queijo, ele chega lá embaixo antes do queijo. Não ganhou a goiabada, não? Ganhei queijo e ganhei cachaça. Cachaça ganhei uma também? Cachaça boa. E a goiabada, não ganhou? Goiabada não ganhei ainda. Hoje, me prometeram hoje. Prometeu. Chuvisco, goiabada. Sim. E tem um negócio chamado poquinha, é isso? Poquinha. Nossa, também. Disse que esse negócio Poquinha é bom demais. Sensacional. Poquinha é um formato diferente daquele biscoito Globo. Biscoito boa. É isso? Biscoito Globo fica do chinelo para nossa Poquinha. Fica, pronto. Mas é a mesma massa. É a mesma tempero, a mesma anota receita. aí, Odisseia, Vaninha, Jefferson, anota aí que eu quero comer Poquinha. Rapaz, isso antigamente era jabá, o deputado. Eita! Desculpa aí. Tô brincando. Deputado Raymond, deputado federal do PT Rio de Janeiro. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente fechar esse bloco. Acho que vocês abordaram muito bem os temas, né? O tema proposto aqui, o papel das religiões na política. Mas eu queria trazer para o popular aqui essa conversa, que é essa que a gente vê muito nas redes sociais, mas lá na Câmara Federal, o senhor vê de perto a bancada evangélica. Eu queria trazer da seguinte forma: o senhor falou que vai visitar o bispo Dom Roberto. Vou visitar o Dom Roberto hoje. O senhor sabe que em Campos tem 2 bispos. Sei. Né? Dom Fernando, outra também figura fantástica também. Eu não conheço. Da administração apostólica São João Maria Vianney. Sim. A chamada igreja tradicional, né? Sim. Muito, muito bom também. Aliás, uma figura... Aliás, mandar um abraço para ele, se ele nos ouve, se alguém que o conhece nos ouve, manda um abraço para ele também. Uma figura extraordinária. Ele falou aqui com a gente, eu acho que nesse dia a Luísa não estava. Não, nesse dia, o Edmundo, né? Acho que foi eu, vocês. Foi. Você ia falar alguma coisa? Não, só que Campos tem essa peculiaridade de ter 2 bispos e tem uma sorte, são 2 grandes bispos. Espetaculares. Que bom. Dois e bispos. Pensamentos opostos. Acho que isso também define muito bem a democracia que a gente está falando aqui, né? Sabe conviver bem. Convivem bem um com o outro, são amigos. São. Nossa, que bacana. Conseguiram conciliar um problema antigo que tinha aqui, essa divisão, que hoje não é mais dividido, pelo contrário, eles trabalham juntos aí. Quero numa próxima vinda a Campos também, Dom Fernando. Combinar de visitar Dom Fernando, viu? Dom Fernando. Fazendo favor. Mas ele disse aqui nesse programa, e aí fica aquela coisa, é natural que se pergunte isso também. Ele disse, olha, na minha igreja não tem campanha política. Eu não tenho orientação política na minha igreja de voto. Bota em fulano, vota em Beltrano. E a gente vê muito, até a bancada evangélica hoje, né, claro, e em outras igrejas católicas também pode haver esse tipo de intervenção. Mas eu queria entender como é que o senhor analisa isso. Até que ponto a igreja tem que se envolver numa eleição direta, numa eleição, não é na política, mas numa eleição. Até que ponto a igreja é benéfico para ela orientar os seus seguidores, os seus fiéis, a votar num determinado candidato? Como é que é isso? Tipo assim, de
de situação que pode evitar o ódio? Eu acho assim que a igreja, eu acho que é uma característica, né, intrínseca da proliferação da fé cristã. E aí nós falamos de igreja, agora estamos falando da igreja católica, né? Nesse caso específico. Né? Acho que uma denominação cristã, qualquer que seja ela, e aqui no caso a católica, eu acho que ela tem, para a vivência de sua fé, ela tem que estar profundamente imersa, né? Mergulhada na dimensão política. Então tem que fazer política o tempo todo. E fazer política o tempo todo é lutar pelo bem comum. Fazer política o tempo todo é trabalhar no processo de conscientização. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que estar ao lado, tem que estar do lado de fora. Ela tem que, como instituição, ela não pode se envolver político-eleitoralmente em uma campanha. Essa é a minha visão. Porque nós estamos falando, e aí trazer uma expressão que hoje se usa muito, do chamado público cativo. Eu sou professor. Na minha sala de aula, os meus alunos, eu sou professor de ensino médio, os meus alunos, eles são, de certa forma, um público cativo. Embora o aluno se rebele, né? Se chega lá, o aluno se rebela. É mais fácil um aluno se rebelar numa sala de aula do que um fiel se rebelar na igreja. O fiel pode ficar chateado, pode ficar, o bispo não podia ter falado isso, o padre não podia ter falado daquilo, o pastor não devia ter se metido nisso, mas ele, né, normalmente fica quieto, porque a dimensão religiosa tem um pouco essa nuvem, né, do transcendente, do respeito à autoridade, respeito ao pastor, etc. Então, ele pode ficar chateado e vai ficar lá. Então, é mais fácil na escola um menino se rebelar do que um fiel se rebelar num templo, né, e dizer, olha, não concordo, levanta a mão, não concordo, o senhor está errado, né? Pode até acontecer, e às vezes acontece, mas é muito raro. Então eu acho que aconteceu, né? Aconteceu. Aparecido em 2022 foi um negócio que eu nunca pensei em ver na minha vida. É isso mesmo. Desculpa. Não, mas é bom. Mas é mais raro, né, Luiz? É mais raro acontecer. É mais comum acontecer numa sala de aula ou em outros públicos cativos. Então nós falando de público cativo. Então, quando você dialoga com uma assembleia religiosa, você dialoga com a diversidade. Ali naquela assembleia religiosa, a única coisa que tem de unidade ali é a unidade do pastor e da pregação que ele está fazendo. Porque você não vai ter ali uma pessoa de um outro credo bebendo na fonte, né, de um credo distinto do seu. Então essa tem unidade. Mas não tem unidade de pensamento, porque nós somos diversos. Tem gente que é mais à direita, tem gente que é mais à esquerda, tem gente que é mais radical, tem gente que é mais conservador, tem gente que pensa a sociedade de uma forma, tem gente que pensa de outra, mas o processo de construção política, ele é permanente. Nós devíamos fazer e devemos fazer política todos os dias, todos os anos, e não apenas nos anos pares. No Brasil, são os anos que tem eleição. Esse ano, 2020... Quer mais eleição? Não, eu quero discussão política. Mais eleição, nós já temos uma eleição a cada 2 anos. 2 anos. Eu acho que a gente precisa ter discussão política todos os dias e todos os anos. Mas porque nós fazemos só discussão política, muitas vezes, Cláudio, só fazemos discussão política nos anos pares. 2024 tem eleição para prefeito e vereador, a gente fala de política. Aí depois de 2025 a gente cala a boca. Não devia calar a boca, devia continuar discutindo. Quem é que você elegeu em 24? Elegeu fulano de tal, elegeu fulano de tal, elegeu fulana. Essa pessoa que foi eleita e que participava da sua comunidade, ela tem que voltar para prestar conta, para conversar, para dialogar, mas muitas vezes também por conta dessa dimensão pudica da religião, né? A gente fica cheio de dedos, né? Dá a impressão de que o político é um criminoso. Né? Então o cara você incentiva o cara a ir para a política, quando o cara vai para a política, você diz, opa, agora eu não quero mais que você venha falar na igreja. O camarada é um leitor de uma missa. Lê a missa, é um leitor. Há 10 anos ele é eleitor lá numa igreja, numa paróquia. Aí ele se candidata a vereador. Aí é eleito vereador. Aí diz, agora não pode ler mais. Por que não pode ler mais? É porque você considera a atividade política uma atividade impura. E a atividade política não é atividade impura. Você vai, inclusive, encontrar políticos, sabe, Edmundo? Encontrar políticos que têm vergonha de dizer que são políticos. Eu estou na política, mas eu não sou político. Eu sou candidato, mas eu não sou político. Cara, se tu não é político, por que tu está querendo ser candidato? Então, tem que ter orgulho de ser político. Tem que ter orgulho de ser jornalista. Orgulho de conduzir um programa desse. Porque senão... Né? Tem uma perguntinha do Papa Francisco, que a pergunta é para quê? Então, para que eu sou político? Eu sou político para ajudar o meu país a ser melhor.
Eu sou político para ajudar a minha cidade a combater a fome, a combater a desigualdade, a ter uma educação de maior qualidade, a cuidar da saúde do povo, a cuidar da mobilidade, a ter ônibus para as pessoas viajarem, a ter saneamento básico. Eu sou político para isso, então eu tenho que me orgulhar. Então, se a comunidade que me acolhe diz assim, Raymond, vai. Quando eu vou, se agora que você foi, não te quero mais? Então tem essa incongruência que a gente precisa de lidar com ela. E por isso, a importância de se fazer política não só nos anos pares, fazer política em todos os anos. Perfeito. São 8 horas agora, Raymond. A gente precisa fazer uma pausa rápida também. Tem vários comentários aqui no Face. Como está muito em cima, tem aqui o Maurício falando, né, dos efeitos religiosos que são danosos aí para a democracia. Tem o amigo de Edmundo também, o Raul Palácio, comentando aqui. Professor Raul Palácio. Jogaram beisebol junto em Cuba. Jogaram. Não, é uma ironia. Então, para o Edmundo não precisa dizer vai para Cuba, que ele já foi, né? Com o equipamento que Hamilton doou para os garotos cubanos. Né? Opa! É preciso. Enfim, que ela vigia. É preciso mais Bíblia na política e menos religião. Disse aqui o professor também, companheiro aí do senhor de profissão, Luiz Carlos Duarte Peçanha. Bom, e aí a gente faz esse intervalo, na sequência a gente volta e vamos falar mais de política ainda, agora mais especificamente do campo político, uma análise também do governo Lula, essas rusgas aí com a Venezuela, enfim. E depois a gente fecha falando também de Campos. São 8 horas, 1 minuto, Folha no Ar faz uma pausa rápida aqui na Folha FM. Continue ligado, continue com a gente no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com o apoio de Radimed, diagnósticos por imagem. Nesse bloco agora tem uma dica muito bacana que eu gosto sempre de anunciar, que é da equipe da Nauta XP, para você investir bem o seu dinheiro. Investir bem, com boa rentabilidade, com prazo curto e também com muita segurança. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado